E isso que ele falou... O córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz o difícil quando é o certo a fazer. Você tá fazendo o difícil, que é treinar todo dia, que é o certo a fazer. Então, uma pergunta de R$1 milhão, cara. Nicotina me torna um ser humano pior? Cara... Eu sei, eu não gosto de extremos, nem de cagar regra. Isso. Mais vulnerável. É, mais vulnerável, cara, digamos. Vulnerável em que sentido? Vulnerável do ponto de vista cardiorrespiratório, vulnerável do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista emocional também. Cara, pensa assim, ó, você tem uma dependência. E ter uma dependência é um ponto fraco. De fato, é um ponto fraco. Por mas exemplo, eu vou morrer de ingerir nicotina? Eu não sei se a nicotina teria algum dano a nível de... Porque esses bagulhinhos são recentes, né? Então a gente não tem estudos que acompanharam pessoas que fumam por muito tempo como cigarro. É verdade. Que você traga e afeta o seu pulmão. Porque tem a combustão, vários outros substâncias ali. Agora, o que está acontecendo? Você está mexendo numa via de neurotransmissão no seu cérebro que é bastante sensível, que é tanto a via colinérgica, a via de acetilcolina, e principalmente a via do neurotransmissor dopamina. Eu espero que a função de baixar a ansiedade e tudo mais, eu consiga transferir para o exercício físico. É um dos melhores jeitos de mudar um hábito, cara. Eu gosto muito disso, né? Eu sei que eu me repito pra caramba, mas eu sempre digo, tem 2 tipos de ansiedade. Tem uma ansiedade que eu chamo de ansiedade catastrófica e que, assim, de uma forma mais acessível, a gente pode dizer que está ligada à atividade da amígdala relacionada com medo. E uma outra ansiedade que é por reforço positivo, que ela está muito mais ligada com percepção de tempo, com coisas que eu quero alcançar e com prazer de uma forma geral, assim. A ansiedade que você sente para fumar geralmente está ligada a essa ansiedade de reforço positivo, certo? Essa ansiedade de reforço positivo é aquela ansiedade que muitas vezes te leva à frustração. Você estava esperando alguma coisa, estava querendo que alguma coisa acontecesse, não aconteceu, e você estava louco para que ela acontecesse, ela não aconteceu e você acabou ficando frustrado. A ansiedade de reforço negativo é aquela ansiedade que é muito comum nos transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, fobias específicas, transtorno de pânico, entre outros. Então, de uma maneira geral, a atividade física, ela vai melhorar as duas ansiedades. É uma das atividades que melhora as duas. Primeiro porque ela vai levar a uma diminuição do cortisol e uma retroalimentação que o cortisol faz, principalmente na amígdala, e ela também vai, de certa maneira, suprir teu sistema nervoso central, em especial o estriado ventral, com aquela dopamina ligada ao reforço positivo. O exercício é fantástico. Você está fazendo uma excelente estratégia, né? Isso, exatamente isso. Bem completa, digamos assim. E é muito legal que ele falou no começo, né? Porque ele começou o exercício de manhã, ele está 2 dias de manhã. Ele vai chegar daqui a pouco, ele vai estar exausto de noite e vai dormir. Eu acho, então, exatamente, que você perguntou como estava meu sono. E é importante, cara, respeitar a sua cansaço. Então, não tomar Zolpidem pra jogar Dota, que você fazia. Você respeitar o seu cansaço, tá ligado? Chega em casa de noite, você tá tomava Zolpidem pra dormir, só que aí era mais legal não dormir. Falar o que acontece lá na academia, que o vagabundo fica me zoando. Eu tava na esteira, tava distraído, tava fazendo outra parada, não sei o quê. Aí peguei... Fumou a esteira. Aí o que o Fábio falou, faz sem esteira, pensar. Aí o maluco me olhou assim, caralho, o cara tá fumando na esteira, mocão um Deus. Cara, então, no meu caso, cara, comecei a correr e continuei com o hábito de fumar. Só que chegou um momento, velho, que a corrida eu comecei a achar legal a corrida, cara. Pô, achei maneiro. Eu me sentia, não ansioso, mas eu me sentia agitado pra que chegasse o momento de correr de novo. Sim. E chegou um momento que eu não conseguia mais evoluir na corrida por causa do cigarro. E aí é um ponto importante pra galera de casa que tá querendo tratar um vício ou ter um problema com vício, tratar não, mas tentar mudar do ponto de vista comportamental um vício, que é um turning point importante. Quando o hábito bom começa a competir com o vício ruim, é interessante, porque o seu cérebro tá numa gangorra, tá no embate. Eu continuo com esse aqui, mas eu tô gostando desse. E aí eu comecei a enxergar o cigarro como uma coisa nociva, porque eu não conseguia evoluir no que eu gostava. Não é um bagulho que você tá assim na vida e aí você faz assim. É um bagulho assim, ó. Que é o que tá acontecendo com você, cara. Há muito tempo você tá tentando e você tá meio que falando, não, dessa vez vai ter que ir porque chega, eu não aguento, eu quero mudar, senão eu vou morrer, o médico me falou não sei o quê. Então talvez a sua mudança de comportamento já começou há muito tempo. Só agora, às vezes, vai ser suficiente pra você conseguir botar em prática. Tem 2 dias. Vamos ver, daqui a 60 eu te mando uma mensagem lá e falo assim, caralho, moleque, na moral, agora preciso puxar um ferro, meu irmão. Mas você sacou? Não é uma divindade que se acorda e mudei de vida. É um processo de construção que começa com uma inquietação. Isso, eu ia botar isso. É uma construção, velho.
Ela tem que ser feita com pequenas medidas que você vai tomando, mas que vão se tornando consistentes. E aí vão criando um efeito punitivo sobre alguns hábitos, porque eles concorrem, que nem ele falou, negativamente. Ele deixa de ser uma coisa que só te dá prazer para ser uma coisa que te dá alguma limitação ou algum tipo de efeito punitivo. Pô, minha namorada não quer ficar comigo porque eu fumei o pendrive aqui agora. Imagina, por exemplo, cara, se cada baforada que você der aí, você tem que colocar R$5 na caixinha ali. Fudeu, irmão. Provavelmente a gente Se for pra comprar mais um, demorou. Eu sei que é importante. Racionalmente, eu sei que é importante. Se você me perguntar se eu curti ir treinar esses 2 últimos dias aí, eu vou dizer que não curti. Mas eu sei que é importante, portanto eu não vou parar, entendeu? Não precisaria nem do lance da aposta. Isso daí meio que... Cara, minha motivação número 1 é eu queria ver meus filhos o máximo possível. Legal. Isso é uma boa motivação. Ótima motivação. Brincar sem cansar, conseguir correr com elas. Eu adicionaria isso. Talvez você queira ver teus netos. Talvez eu queira ver meus netos. É louco isso, né? Porque você pergunta pra pessoa, como é que a pessoa sabe? Você pergunta, você acha que é importante fazer exercício físico? Sim. Por que você não faz? Eu não consigo. Tipo, a pessoa sabe, mas não consegue executar o comportamento. É louco porque não parece ser uma linha tênue, parece uma muralha entre saber que é importante e conseguir fazer. A verdade é que meu corpo quer ficar... Pois é, cara, mas por quê? Dormindo. Mas por que se você sabe? Eu sei que é uma pergunta meio estranha, mas deveria causar estranheza às pessoas. Talvez o grande problema seja justamente o fato de que os seres humanos pensam, né? Porque se a gente não pensasse, a gente só ia fazer Na verdade, não, cara. O que acontece é o seguinte, ó. Você tem regiões distintas no seu cérebro envolvidas por entender o valor do comportamento e executar o comportamento. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz o difícil quando é o certo a fazer. Que isso? Eu gosto dessa definição. Você tá também. fazendo o difícil, que é treinar todo dia, que é o certo a fazer. Isso é córtex pré-frontal. Se o córtex pré-frontal sai da jogada, quem toma o campo é o estriado. E aí você faz o que o seu corpo quer Aí é fazer. automático. Aí é automático. Quando você pega aqui e bota na boca sem perceber, é o estriado dorsal que tá fazendo. Quer ver, ó? Agora o córtex pré-frontal vai fazer, ó. Eu vou fumar. Ele pode fazer também. Ele faz também. Cara, é uma coisa interessante. A minha prática profissional me levou muito a olhar para o córtex pré-frontal, porque ele é uma região bastante importante em vários aspectos, tanto na condução de um processo psicoterapêutico, quanto em relação a questões ligadas à avaliação neuropsicológica. De uma maneira geral, essa comunicação do córtex pré-frontal com o estriado dorsal e com o estriado ventral, ela é muito importante para aquilo que a gente falou de formação de hábitos, né? Mas ela também é muito importante para o cérebro fazer um cálculo que você não está ciente, que é o cálculo do valor daquele comportamento. E aí, se a gente for analisar essas conexões que ele falou, se a gente for pormenorizar essas conexões que ele falou, a gente vai ver que tem uma conexão que liga o córtex órbito-frontal a um núcleo do estriado dorsal que a gente chama de núcleo caudado, a parte ventral do núcleo caudado. E esse circuito é um circuito que, de certa forma, transita informações emocionais. E a gente tem um outro circuito que está ligado a uma outra região do córtex pré-frontal, dorso lateral, que também se liga com essa região do núcleo caudado, só que a região é dorsal. E aí a gente tem um circuito que é mais cognitivo. Os dois estão ligados a planejar o nosso comportamento. E um, de certa forma, assim também de uma maneira bem tosca, um avalia o valor emocional e o outro o valor do repertório que eu tenho que ter para emitir aquele comportamento. Interessante. Certo? Então, de uma maneira geral, você pode até entender que determinado comportamento é importante para você. Saudável, mas, etc. Isso, mas na hora de tomar a decisão, vai predominar uma ação que envolve principalmente o córtex órbito-frontal e a ligação para o estriado dorsal, mas também para o estriado ventral, para o núcleo de Accumbens. E olha também, cara, ao mesmo tempo nesse processo de tomada de decisão de comportamento, o córtex pré-frontal consegue conversar com áreas do seu cérebro que estão envolvidas com interocepção, que é a capacidade que você tem de sentir os seus processos fisiológicos internos. Se por alguma razão o cérebro inteiro, nesse grande cálculo que ele faz, chega na conclusão que a disponibilidade energética, por exemplo, em termos de glicose, glicogênio mesmo, ou a disponibilidade de alerta, capacidade atencional está baixa, a decisão tende a ser enviesada porque tem menos esforço envolvido. Então, se você dorme mal, se você come mal, automaticamente o seu cérebro já entende que a propensão de executar um comportamento que envolve grande esforço, como exercício físico, já é menor.